Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia e hoje eu vou falar por que a gente deve usar caixa de passagem em projeto elétrico, quais são as recomendações da NBR 5410. Então vamos lá, a primeira recomendação que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, a respeito da utilização, por que nós devemos usar uma caixa de passagem. Então aqui ó, no item 6.2.11.1.9 ela fala pra gente, devem ser empregadas caixas, e aqui não só caixas de passagem, ela falou caixas no sentido geral, tá? Em todos os pontos da tubulação onde houver entrada ou saída de condutores, exceto nos pontos de transição de uma linha aberta para uma linha eletrodutos. Eu poderia estar falando de condutores em uma eletrocalha saindo para derivação em um eletroduto, por exemplo, nesse caso. Os quais, nesse caso, devem ser rematados com buchas. Então, quando você tem a saída para o eletroduto na eletrocalha, você tem uma bucha para fixar o eletroduto lá. Então, ela fala aqui nesse item A, em todos os pontos da tubulação onde houver entrada ou saída de condutores. Um exemplo disso é a própria caixa de distribuição, né? Ela é uma caixa de passagem, tem entrada e saída de condutores, então tem que ser usada uma caixa aí nesse caso, né? Em todos os pontos de emenda ou derivação de condutores. A gente tem um exemplo aqui para mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma edificação 1 e uma edificação 2. Eu tô vindo aqui, saindo do quadro com o eletroduto até a minha caixa de passagem, ok? Sair do quadro com o eletroduto até a minha caixa de passagem. Vamos supor que eu tenho um circuito aqui. Se eu quiser derivar aqui para outro circuito, aí eu utilizo essa caixa de passagem, certo? Então, onde eu vou fazer a derivação, eu tenho que utilizar essa caixa de passagem. Essa derivação significa o seguinte, que aí eu posso continuar com esse circuito e aí eu derivo ele para outro caminho, continuando ele em outro caminho. Dentro disso, sabendo disso, eu estou fazendo emenda aqui dentro e aí ela libera para a gente, ó, em todos os pontos de emenda ou de derivação de condutores, né? Então eu faço a emenda para poder derivar o meu circuito para outros caminhos. Essa é a utilização também da caixa de passagem. Então quando eu vou fazer emenda de condutores, eu não faço dentro de eletrodutos. Então a norma ela tem esse item que você está vendo aqui embaixo, que fala que não é possível fazer emenda dentro de eletrodutos. E outra coisa, sempre que for necessário segmentar a tubulação. Segmentar a tubulação é exatamente isso aqui que a gente está fazendo, né? Estou vindo com essa tubulação aqui, segmento ela. Aqui ele não falou questão de condutores. Você vai ver projetos aí que às vezes você tem simplesmente tubulação seca, né? Com previsão de alguma instalação e você segmenta essa tubulação utilizando caixas de passagem. Quando eu falo caixa de passagem, eu estou falando caixa na parede, caixa no piso e caixa no teto também, beleza? Vale para os três casos. Aqui eu estou dando um exemplo, esse exemplo aqui para vocês de uma caixa no piso, tá? Outra coisa muito interessante é o seguinte, em relação às distâncias que você tem que ter entre uma caixa de passagem e outra. A gente começa a observar onde é que a norma 5410 fala de distância nesse item aqui, ó. Os trechos contínuos de tubulação sem interposição de caixas ou equipamentos não devem exceder 15 metros. E aqui ela fala 15 metros para dentro da edificação. Seguindo a tubulação e uma alimentação de um ponto a outro, se chegar em 15 metros, você tem que ter uma caixa de passagem, tá ok? Dentro da edificação. E aí ela fala, se estiver fora da edificação, aí a gente pode colocar até 30 metros. Tem gente que é muito mais conservador, trabalha com 20 metros, vai depender do projetista aí. Você estando nessa faixa, tá tudo ok, beleza? E aí ela fala, se eu tiver curva, aí eu diminuo 3 metros. Então, por exemplo, você está fazendo uma curva, vou mostrar um exemplo para vocês. Você está fazendo aqui, fez uma curva aqui, e aí você pode usar essa distância aqui, por exemplo, daqui deu 15 metros, mas como tem curva, eu diminuo 3 metros. Então eu diminuo essa distância aqui, ao invés de chegar nos 15 que está aqui, você diminuiria 3 metros para inserir uma caixa de passagem, beleza? Em relação à distância, 15 metros dentro de uma edificação, você pode trabalhar com duto, chegou a 15 metros, utilizar uma caixa de passagem, e você pode também, fora da edificação, 30 metros. Não esquece se tiver curva de 90 graus. Se tiver curva de 90 graus, diminui 3 metros aí dessa contagem. Outra coisa muito importante em relação à utilização das caixas de passagem é o seguinte, você pode utilizá-la, inseri-la, ela é muito importante para futuras manutenções. Então, caso você queira fazer uma manutenção na fiação que está lá, você pode utilizar a caixa de passagem para puxar a tubulação, realizar alguma emenda, fortalecer alguma emenda, esse tipo de coisa, né? Então, para futuras manutenções é muito importante a utilização de caixas de passagem também. Dentre essas coisas que nós falamos aqui para vocês, tem uma recomendação de normas técnicas das concessionárias locais. Aqui na Enel a gente tem uma recomendação também. Deixar de 1 a 2 metros de folga dentro das caixas de passagem. Então, por exemplo, se eu estou saindo com um quadro aqui, entro numa caixa de passagem e continuo com ela aqui para o outro quadro. Dentro aqui dessa caixa de passagem, eu deixo uma folga de cabos
de 1 ou 2 metros, tá? Para que serve essa folga de cabos? O cara tá puxando o cabeamento lá para ele não tracionar, né? Então, se você puxar o cabo a ponto de não ter uma caixa de passagem, você tem o perigo de você tracionar esse cabo. Se você tracionar esse cabo, é mais perigoso desse cabo romper ou alguma coisa desse tipo. Então, para questões de proteção desse cabo, é importante deixar essa folga dentro das caixas de passagem, tá? Então, algumas normas técnicas aí, elas pedem e até obrigam que deixem essa folga dentro de todas as caixas de passagem, né? Em projetos de subestação, por exemplo, quando você tem o eletroduto que sai do transformador de ferro galvanizado, geralmente, a hora que ele vai sair para edificação, logo abaixo dele tem uma caixa de passagem lá, tá? E aí fica muito atento também às distâncias da caixa de passagem, uma mureta de medição, por exemplo. Aqui na Enel ela pede pelo menos 700 milímetros, né? Ou 70 centímetros. Então é isso aí, pessoal. Vamos só recapitular aqui por que a gente deve utilizar caixas de passagem. Primeiro, para fazer derivação ou emendas, né? Então você está indo com o circuito, vai derivar para outro caminho, você faz emenda dentro dessa caixa de passagem. Depois, para facilitar a manutenção da sua instalação, né? Então você utiliza essa caixa de passagem, você tem um ponto lá em que você pode trabalhar com a fiação interna. Entrada e saída de condutores, né? Por exemplo, você usa a caixa de distribuição, você está entrando e saindo com condutores lá. Segmentação da tubulação, então às vezes você tem tubulação seca que quer distribuí-la durante todo o projeto, você também, para distribuir, utiliza essa caixa de passagem. E evitar tracionamento de cabos, né? Também, então para você evitar, na hora que você for puxar a fiação, que esse cabo fique muito reto, tracionado, você também utiliza a caixa de passagem e deixa uma folga lá de 1 ou 2 metros, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.